A Netflix entregou seu resultado do quarto trimestre de 2023 e olha, vou te falar, parece que os números realmente surpreenderam o mercado. Tanto que, logo depois da divulgação do resultado, as ações subiram mais de 12%. E sim, quando a gente olha um ano, ela subiu mais de 50%, só que ainda está longe de atingir os valores lá de antes da pandemia. Ainda assim, eu quero trazer para vocês quais foram os principais números, o que impulsionou esses números aí da Netflix e também trazer quais são as recomendações do mercado para a ação. Por isso, eu já convido você a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e, claro, clicar no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E me conte, você é assinante da Netflix? Você teve participação nesse lucro que ela entregou no quarto trimestre de 2023? Me conte aqui embaixo. Mas vamos lá, gente. Eu quero começar trazendo a receita líquida de Netflix, que ficou em 33,8 bilhões de dólares. E sim, isso foi um aumento de 6,7% em relação ao ano de 2022, o que já é um número aí bem positivo porque você teve esse crescimento. Nós também tivemos um lucro líquido de mais de 5,4 bilhões. E aqui que a gente viu um grande salto, porque de um ano para outro esse lucro cresceu então 20,9%, quase 21%. Agora, o que está por trás aí desses números que sim, foram muito bons e até mesmo acima do que o mercado estava esperando? O principal, não tem jeito, que a gente sempre fica de olho, é justamente no número de assinaturas. Então, a Netflix atingiu mais de 260 milhões de usuários. E no quarto trimestre de 2023, ela conseguiu mais de 13 milhões de assinantes, sendo que o que o mercado esperava era mais ou menos um ganho aí de 8 milhões de assinantes. Então esses 13 milhões foi muito acima do que o mercado esperava. Agora, o que está por trás, talvez, de todas essas assinaturas novas que a Netflix conseguiu aí para dentro da plataforma? Eu acho que o principal, e que essa era uma discussão aí que rolou há um ano e meio atrás, se iria dar certo ou não, é justamente aquela proibição, aquela restrição de compartilhar as assinaturas com várias pessoas. Então, poxa, eu assino Netflix e tinha mais 5 pessoas que viam na minha bota. Ela praticamente restringiu, então, esse compartilhamento de assinaturas, fazendo com que esses usuários adicionais pagassem ali, talvez, um valor até diferenciado para consumir os conteúdos dentro da plataforma. Só que não somente isso, né? Muita gente achava que não ia dar certo. Claramente a gente viu que isso deu certo, tá refletindo já nos números, mas também ela acabou trazendo algumas variações das assinaturas. Então hoje você tem dentro da Netflix assinaturas que vão desde R$14,90 até R$55,90, isso falando aqui do Brasil, tá? Então tem algumas assinaturas que só são essas adicionais, tem algumas assinaturas que elas trazem a publicidade junto, então ficou talvez algo muito parecido com o que é aqui no YouTube mesmo, que você tá assistindo um vídeo, de repente do nada, pá, aquela propaganda ali no meio, né? E aí se você não quiser essa propaganda, você pode assinar, por exemplo, o YouTube Premium e tal, mas ela trouxe então essa variação de assinaturas, fazendo com que, desde quem quer pagar um pouco menos ou pode pagar só um pouquinho, vai estar dentro da plataforma, até quem quer um serviço um pouco mais premium vai ter a assinatura ali mais cara. Mas claro que não é somente isso, tá? Durante a pandemia, por conta da pandemia, a própria Netflix, ela ficou ali um certo tempo sem conseguir avançar ali com as suas produções de conteúdo próprio. E a consequência disso foi que ela conseguiu fazer o seu caixa crescer absurdamente. E aí é claro que agora ela está muito bem abastecida de caixa e agora ela, com essa nova estratégia, vai entender como que ela vai gastar tudo isso. Mas, inclusive, um reflexo desse resultado que ela acabou entregando foi justamente com essa diminuição do custo das produções próprias. Então, para os streamings, você produzir um conteúdo original, ele pode sim ser muito mais caro do que você comprar um conteúdo que já existe e colocar para dentro da plataforma. Então, tem séries, por exemplo, que você vai encontrar no Netflix, na Amazon, na Disney Plus e por aí vai, porque são conteúdos de terceiros que vão aí sendo disseminados dentro dos streamings. Mas o que a Netflix ela se propõe é justamente ter alguns conteúdos originais, porque isso também pode acabar sendo um chamariz para os assinantes, que olha, se eu quiser ver essa série que tá todo mundo comentando, que tá todo mundo dizendo que ela é maravilhosa, eu vou ter que assinar o Netflix, porque só tem lá. Mas beleza, entendemos esses números, agora nós precisamos entender o que tá rolando aí no mercado, das análises, seja de quem tá mais otimista ou de quem tá pessimista com as ações. Então quem tá otimista, achando que as ações elas vão continuar subindo, eles basicamente estão olhando justamente
nesse caixa que tá muito grande e que ela vai poder investir então nesses conteúdos próprios e nesses conteúdos originais, e isso pode acabar atraindo então mais assinantes. Eles também estão de olho justamente com um aumento na receita das propagandas. Então assim, hoje a Netflix ela tem a chance de ganhar mais dinheiro com essa assinatura mais barata que envolve propagandas, mas com as próprias propagandas em si. Saiu um relatório, né, do ano passado ainda, mas que mostrou que a Netflix ela pode acabar ultrapassando inclusive a Disney Plus, né, a Disney+, nessa questão de publicidade. Esse aumento pode ser de mais de 50% e essa receita com publicidade pode passar de $1 bilhão, por exemplo, agora em 2024. Então ela consegue trazer inclusive essa diversificação na receita, e é isso que os otimistas com a ação também estão olhando. Um outro ponto que a Netflix está fazendo, e aí é claro que ela está observando os concorrentes, é justamente a questão das transmissões ao vivo. Então, se você assina algum outro streaming, aqui em casa a gente assina vários, né? Mas desde Amazon Prime ou Star Plus, todos esses streamings têm alguns esportes que a gente sabe que se quiser assistir, você vai ter que ir lá. Eu quero assistir tênis, que é o meu esporte, né, da vida, e jogo há 20 anos tênis, eu assisto no Star Plus. A gente quer ver futebol, a gente vai pro Amazon Prime. Então, a Netflix, ela também está trazendo esse conceito. Ela fechou, então, um acordo de mais de $5 bilhões, né, com a World Wrestling Entertainment para fazer a transmissão ao vivo de luta livre, mas é claro que ela não vai se limitar a isso. Ela já está desenhando aí alguns outros eventos, sejam de esportes ou não, que ela possa fazer essa transmissão ao vivo, porque eles dizem que essa transmissão ao vivo mantém o usuário ativo na plataforma. Então, essa é uma outra estratégia que muitos estão de olho, que também pode acabar impulsionando as ações da Netflix, claro, os seus resultados daqui pra frente. Agora, por outro lado, existem aqueles analistas que são um pouco mais pessimistas e que acham que não, que a ação já subiu muito e que não tem mais muito caldo para você espremer ali daquela fruta. Então, basicamente, o primeiro também vai com essa questão das produções originais. Por quê? As produções originais, a Netflix, ela quer continuar fazendo, só que os pessimistas, eles acham que, olha, é um custo muito alto e que se você não emplaca aquele conteúdo original, então você pode ter simplesmente um custo muito maior e você não teve retorno na questão de número de assinaturas. Um outro ponto, e aí é o que eu acho que até o principal, é justamente a questão da concorrência. Então, cada vez mais nós temos streamings surgindo, você já não tem mais tanta barreira de entrada, talvez você tenha assim uma barreira de entrada para quem faz conteúdo original, mas para você criar streamings, nós temos vários hoje, e aí a consequência de tudo isso é justamente uma margem menor para você conseguir operar com os preços dos planos. Então, toda vez que a Netflix, talvez ela pensar em reajustar algum preço, ela vai ter que olhar para o que os concorrentes estão fazendo, e aí isso acaba deixando essa margem muito apertada, porque você tem, por exemplo, assinaturas mais baratas de Amazon Prime e tudo mais, apesar de que todas elas ficam ali mais ou menos numa média, né? Mas essa questão da concorrência não tem jeito. E falando nessa questão de concorrência, eu acho que inclusive vale a gente analisar essa questão do próprio market share. Hoje, Netflix, gente, ainda é o streaming que acaba dominando globalmente. Claro que isso pode mudar de região para região, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a Amazon Prime é muito mais forte do que Netflix, mas globalmente falando, Netflix ainda é quem acaba dominando a casa das pessoas, mas ela tem que ficar de olho porque essas concorrências que vem aparecendo ao longo dos últimos anos, elas realmente começam a incomodar um pouquinho e, claro, podem ter esse impacto, então, nessa margem na hora de reajustar preço ou qualquer coisa nesse sentido. Mas agora, vamos entender, então, as recomendações para as ações. Quando a gente olha a Refinitiv, né, que é onde a gente vê o consenso do mercado, nós temos 44 recomendações para a Netflix. Dessas 44 recomendações, nós temos 27 recomendações de compra, sendo que 16 recomendações é apenas para manter a ação de Netflix na carteira, isso para quem tem, e temos apenas uma recomendação de venda. Cabe ressaltar que, dentre essas recomendações de compra, o preço médio, que alguns acham que a ação ela pode acabar chegando, é em mais de $544, o que seria mais ou menos uns 10% a mais do que está sendo negociado hoje. Então, não é tanta coisa, mas cabe ressaltar que esses consensos do Refinitiv são realmente olhando mais esse curto prazo, são algumas previsões para o ano e tal, e não necessariamente uma questão de longo prazo. O ponto é, o mercado voltou a ficar otimista com o Netflix, nós vimos isso refletindo nas ações, mas eu quero saber de você.
Você tem Netflix na carteira ou pretende investir nas ações de Netflix? Me conte nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo você então no próximo vídeo.